Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso mini curso de Introdução à Biblioteca STL de C++ do canal do PET Computação UFPB. Quem fala com vocês é Rian Caetano e nessa nossa terceira aula nós vamos começar a ver o assunto de containers associativos. Na primeira parte da nossa aula, nós vamos ver um pouquinho mais sobre os containers set, multiset e unordered set. Mas o que é o set na biblioteca STL? O set ele é um container associativo que armazena valores únicos e de forma ordenada. Ele não permite a modificação dos seus elementos, apenas trabalhando com inserções e remoções. Diferente dos outros containers que vimos anteriormente, ele não trabalha com as modificações. Caso você queira modificar um elemento num set, você tem que remover ele e inserir novamente com ele alterado. O método de comparação pode ser estabelecido utilizando uma sobrecarga de operador, como por exemplo aqui o menor que. Vamos ver mais sobre como declarar o set. O set, assim como os outros containers que vimos anteriormente, é um template, ou seja, ele pode trabalhar com qualquer tipo. Temos aqui o nosso exemplo, ele é um tipo do tipo inteiro e não foi inicializado, ou seja, ele está vazio. Aqui temos um array de inteiros, com os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Temos aqui um set, o exemplo 2. Ele está recebendo a posição inicial do array e o seu deslocamento, ou seja, o conteúdo que será inicializado no exemplo 2 é o conteúdo do array números, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Temos aqui também o exemplo cópia, que vai ser uma cópia do exemplo 2 e dos seus valores. Temos aqui o exemplo 3, que é uma cópia do exemplo cópia, utilizando iteradores. O iterador inicial e final vai copiar do início ao fim do exemplo cópia. Agora vamos ver um pouquinho mais sobre os detalhes dos métodos do set. Diferente dos outros containers, o set possui bem menos métodos, pois ele é mais restrito. Os métodos de capacidade do set são apenas dois, o size e o empty. O size ele vai retornar o tamanho atual do set, ou seja, quantos elementos ele contém. O empty ele vai retornar uma booleana para indicar se está vazio ou se possui elementos. Agora vamos ver os métodos mais interessantes do set, que são os seus métodos de modificação. Temos aqui o método insert, que é o método de inserir elementos. Ele irá dar um retorno com o iterador e uma booleana. O iterador vai apontar para a posição do elemento inserido e a booleana vai indicar se foi inserido ou não. Observe que ele não irá inserir caso o elemento já esteja presente no set. Temos aqui o método erase, que vai remover um elemento do set. O método swap, que vai trocar o conteúdo de dois sets de mesmo tipo. E o método clear, que vai remover todo o seu conteúdo. Como eu falei anteriormente, ele não trabalha com alteração de elementos, pois ele vai trabalhar mais com a questão de busca de chaves ou pares de chave e valor. E por isso nós temos os métodos de operação. Temos aqui o método find, que ele vai buscar um elemento no set e vai retornar o iterador para a posição daquele elemento. Temos aqui também o método count, que vai retornar um inteiro indicando a quantidade de elementos que foi encontrada. Temos aqui o método lower bound e upper bound. Basicamente, se você estabelecer um valor, ele vai retornar o que vai estar mais próximo deste valor. Eu irei falar um pouquinho brevemente sobre multiset e o set não ordenado. Eles são extremamente semelhantes. A diferença do multiset para o set comum é que ele permite a repetição de elementos idênticos, mas ele ainda vai trabalhar com elementos ordenados, possuindo apenas os métodos de inserção e remoção com menos informação. Ele não vai retornar a booleana se foi inserido ou não, pois no caso ele sempre vai ser inserido, já que ele comporta a repetição de elementos. O unordered set ele já é um pouquinho diferente, pois ele não trabalha com ordenação. Ele usa uma implementação diferente do set e do multiset, que trabalham internamente com uma árvore binária de busca, e ele trabalha com hash. Ele é especialmente útil para casos que você apenas quer saber se está presente, sem se importar com a ordem. Ele possui uma ordem de acesso de média de O de 1. Ele é extremamente rápido para busca e para contar.
Essas são as referências que eu utilizei nesse vídeo. Temos aqui a referência do C++ com as classes set, multiset e unordered set. Eu recomendo que você veja se você puder, pois esse conteúdo é muito bom para você revisar. Agora vamos partir brevemente para alguns exemplos do nosso conteúdo. Agora temos aqui alguns exemplos de uso do set não ordenado e do multiset. Temos aqui um struct pessoa, personalizado, que vai possuir dois atributos, nome e idade. Aqui a sobrecarga do operador menor que para realizar a comparação. Isso aqui é um assunto que nós vamos adentrar mais à frente, quando entrarmos no tópico de algoritmos. Agora, para demonstrar algumas características do set, nós vamos ver esse código aqui. Temos aqui o nosso set de clientes, que é um set de strings. Nós vamos inserir no nosso set Ana, Bruno e Carla. Mas como o set ele não permite elementos repetidos, ao tentarmos inserir Ana novamente, essa inserção será rejeitada. Observe que se executarmos o código, Ana só foi inserida uma vez. O tamanho continua sendo 3. Agora estamos aqui utilizando um método de busca, um método find, para procurar Bruno no nosso set. Como o Bruno está presente no nosso set, o retorno vai ser verdadeiro e, portanto, deve imprimir a mensagem que Bruno está na fila. Como podemos ver, o método find retornou verdadeiro. Aqui nós vamos estar contando quantos elementos de Ana tem, mas como se trata de um set, esse resultado só pode ser 0 ou 1. E como Ana está presente no nosso set, o resultado deve ser 1. Agora estamos aqui utilizando o método de remoção, o método erase, para remover Carla. Após remover um elemento, observe que o size dele vai reduzir. Após apagar Carla, o size do set foi de 3 para 2. Temos aqui a utilização do lower bound e do upper bound para encontrar os limites dos elementos. O lower bound com o valor 4, nosso set de números 1, 3, 5, 7, 9, retorna 5. E o upper bound com o valor 5 retorna 7, indicando aqui os valores. Nesse caso aqui. Agora nós vamos estar utilizando a nossa estrutura personalizada do início para criar um set chamado agenda. E aqui nós vamos inserir as pessoas Mariana, João e Ana. Como o set ele deve ser ordenado e como esse aqui é um tipo personalizado, ele vai obedecer a ordem que estabelecemos lá no início, que vai ser primeiro pela idade e caso a idade seja igual, ele vai comparar pelo nome. Observe que a ordem ficou correta, conforme a ordenação do set. Ana, João e Mariana. Aqui nós estamos utilizando os métodos de troca e de limpeza. Temos aqui dois sets, A e B. A com os elementos x e y e B com o elemento z. Após trocarmos o conteúdo, observe que o A tinha tamanho 2, agora vai ter tamanho 1 e B vai ter tamanho 2. Depois do swap, A tem apenas um elemento, o elemento z. E temos aqui o método clear, que vai remover todos os elementos e, portanto, deixar o set vazio. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o multiset, que ele funciona de forma idêntica ao set, apenas com a diferença que ele pode inserir elementos repetidos. Como aqui nós temos o set de vendas, onde inserimos camisa, boné, camisa e camisa. Mesmo ele permitindo elementos repetidos, ele ainda vai ser ordenado.
Então, quando nós formos aqui imprimir a saída do nosso multiset, ele ainda deve estar ordenado em ordem alfabética. Aqui temos a saída, boné, camisa, 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 ainda ordenado. E agora, como temos elementos repetidos, os valores da contagem podem ser diferentes de 0 ou 1. Como aqui temos o contagem de camisa, que temos o resultado 3. Aqui temos como remover apenas um elemento. Será utilizando iteradores, um tópico que vamos ver um pouquinho mais para frente. Nós temos aqui o set não ordenado, o mais diferente dos três. É aquele que não se importa com a ordem, apenas com a busca rápida. Temos aqui o nosso set de bloqueados. E inserimos aqui três usuários diferentes. Então vamos fazer uma busca para ver se encontramos eles. Como o usuário que estamos buscando é o spammer, e nós damos aqui o valor dele, o resultado deve ser verdadeiro. Temos aqui, com a verificação rápida, que o usuário foi encontrado, pois o valor era verdadeiro, ele estava presente. Diferente dos outros, o unordered set ele é implementado com hash, e portanto é muito mais rápido em comparação de busca, apesar de não ser ordenado.